Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Uma vez por mês, nós temos o hábito, o costume, a prática de cearmos ao Senhor. É o nosso dia de Santa Ceia, né? Primeiro domingo de cada mês, é o dia que nós separamos para cear. O que acontece, queridos, é que muitas pessoas, elas não sabem, né, qual o propósito, o porquê Jesus instituiu a ceia, né, o porquê ele esteve com os discípulos ali, aquele dia tão importante, e porquê ele separou aquele tempo para falar de maneira tão profunda e deixar aqui, né, alguns ensinamentos para a gente. Então hoje a gente vai compartilhar com poucas palavras aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Eu quero que você abra o seu coração. E o tema dessa palavra, né, é a profundidade da ceia do Senhor e suas verdades. A profundidade da ceia do Senhor e suas verdades. Vamos usar o texto de Lucas capítulo 22, versículos 19. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, para você relembrar, né, reler e estudar depois. E nós vamos falar sobre 3 verdades que se destacam desse texto, para a gente entender um pouquinho, né, sobre o conteúdo desse texto, sobre o motivo de Jesus estar com os discípulos naquele dia, naquele momento, separar aquele tempo, porque todas as vezes que Jesus se reunia com os discípulos, ele queria ensinar algo. Existia um discipulado muito profundo, né? E Jesus estava ali com os discípulos, e cada situação, cada acontecimento, cada palavra de Jesus direcionada aos discípulos era providencial, era propósito, não era nada jogado ao vento, não eram palavras jogadas ao vento, mas Jesus tinha propósito em tudo aquilo que ele ensinava, em tudo aquilo que ele falava, e essas verdades, né, esse mesmo propósito que Jesus tinha com os discípulos que estavam ali pessoalmente com ele, ele também tem comigo e com você, que somos os discípulos de Jesus. Nos dias de hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, discípulos do Senhor, na nossa geração, e o Senhor tem um propósito na sua vida, o Senhor tem um propósito em cada situação, o Senhor tem um propósito, né, com o período que nós estamos vivendo, e nós não podemos negar a soberania de Deus em todas as situações. Então, creia, queridos, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E o tema dessa palavra é a profundidade da ceia do Senhor e as suas verdades. Você que já abriu a sua Bíblia aí, Lucas 22, versículos. Parei aqui uma versão para a gente ler, que eu quero compartilhar com você. Se a sua versão tiver um pouquinho diferente, não se preocupe, né? Tudo tem aí o mesmo objetivo e o mesmo contexto. Versículo 19 a seguir. Só trocar de microfone aqui rapidinho, queridos. Glória a Deus. Depois pegou o pão e, tendo dado graças a Deus, em seguida partiu e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, repito, garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Que as verdades que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração possam penetrar, Jesus. Que o nosso coração seja terra fértil. Daqui a pouquinho nós cearemos, papai. Papai, mas que o momento da ceia não seja apenas um ritual, não seja apenas algo que já entrou como rotina na nossa vida, mas que possamos entender o propósito, ó Pai, que possamos entender as tuas verdades, que possamos entender, ó Deus, o motivo com que o Senhor esteve com os seus discípulos naquele dia. E é o motivo que o Senhor deseja falar ao nosso coração hoje, que a nossa mente seja ampliada, que a nossa visão seja ampliada e que o nosso coração seja terra fértil para receber a Tua palavra que é viva e eficaz. Queridos, separei aqui 3 verdades
que se destacam, né? E, na verdade, esse texto e essas verdades eu separei de um livro muito bacana, de John Stott, que tem como título A Bíblia Toda, o Ano Todo. Depois, se você tiver a oportunidade de ler, eu achei muito interessante essas verdades destacadas pelo autor, que eu quero compartilhar com você bem breve, e daqui a pouquinho separaremos juntos. E a primeira verdade que nós tiramos, né, verdades interessantes desse texto a primeira é a centralidade da sua morte. Jesus estava dando instruções para o seu próprio culto memorial, enquanto em vida, Jesus estava ali ampliando a visão dos discípulos, ensinando aos discípulos, e ele estava se referindo à sua própria morte. Então, a primeira verdade que nós não podemos negar, né, desse texto e das instruções da ceia, é que ele estava falando e centralizando a sua morte. Era o próprio culto memorial de Jesus. E ele estava dizendo, né, que eles deveriam comer o pão e beber o vinho em sua memória. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Era pela morte que ele gostaria de ser lembrado. Ah, pastor, mas como assim celebrar a morte? Como assim fazer menção da morte se Jesus Cristo ressuscitou? Mas a verdade, queridos, é que a morte de Jesus era intencional. Se Jesus estava se referindo à sua morte, é porque algo ele queria ensinar aos discípulos através da sua morte. O versículo que nós lemos, né, no início do nosso culto de João 3,16, faz menção a isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, né, à morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira verdade, queridos, que nós entendemos desse texto é a centralidade da morte de Jesus, apontava para ele. E na verdade, queridos, quando você vai examinar todas as profecias bíblicas, né, se você voltar atrás e ver as referências, tudo apontava para Jesus, tudo apontava para o Messias que viria e morreria em nosso lugar, em nosso favor, e mudaria, né, a nossa história. Então, a verdade central desse texto, queridos, faz menção à morte de Cristo, e agora ele se coloca como esse Messias, que viria em nosso favor, que morreria em nosso lugar, e que a morte dele não era simplesmente uma morte casual, mas era uma morte com propósito. Primeira verdade, queridos, desse texto, é a centralidade da morte de Jesus. Segunda verdade, queridos, a segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor diz respeito ao propósito da sua morte. Amém? É o que nós já falávamos. A primeira verdade centraliza a sua morte, e a segunda verdade que esclarece para a gente que a morte de Cristo tinha um propósito, que a morte de Jesus tinha um propósito já pré-estabelecido. Não era simplesmente uma tentativa, não, eu vou morrer para ver se algo acontece. Não, queridos, existia um plano, e esse plano, queridos, já estava organizado, arquitetado. Era um plano de resgate que restauraria a nossa aliança através da morte daquele que era e que há de vir. Então Jesus se coloca ali como sacrifício em meu e em seu favor. Conforme Mateus, o cálice representava o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Está em Mateus capítulo 26, versículo 28. Esta é a declaração verdadeira, maravilhosa, de que através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, Deus estabelecia uma nova aliança. Está lá também em Jeremias 31, cuja maior das promessas era perdão dos pecados. Primeira verdade, centraliza a morte de Cristo, queridos. Jesus estava fazendo referência à sua morte. Segunda verdade, queridos, essa morte tinha um propósito, e o propósito era perdoar os pecados daqueles que crescem, daqueles que entendessem o propósito ao qual Jesus foi levado à cruz. Talvez, queridos, você
se diz cristão, talvez você conhece um pouco da palavra, talvez você está me ouvindo hoje, mas não entendeu ainda por que Jesus morreu naquela cruz, queridos. Eu quero te dizer que Ele morreu na cruz por amor a você, por amor à sua casa, por amor à sua vida, à sua família. Ele morreu naquela cruz para restabelecer uma aliança que hoje nós temos com Deus através de Jesus. A morte de Jesus, queridos, foi para perdoar o meu e o seu pecado. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor aí na sua casa, queridos, porque Ele foi capaz de fazer algo por você que ninguém jamais faria. O Pai entregou o Filho, e o Filho se submeteu à vontade do Pai, e teve uma morte terrível, para que eu e você hoje tivéssemos o direito à vida, e não somente uma vida natural, mas a vida eterna. Amém? Primeira verdade, queridos, é a centralidade da morte de Jesus. Segunda verdade, queridos, é que a morte de Cristo tinha um propósito. Então, a segunda verdade que aprendemos com a ceia do Senhor diz respeito ao propósito da morte de Jesus. E terceira e última verdade, a terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Cristo. Amém? Agora as coisas ampliam, né? Agora a gente consegue entender melhor. O primeiro propósito que ele faz menção a alguém que morreria. Esse alguém é Jesus Cristo. Alguém que morreria e que não seria apenas uma morte casual, mas a segunda verdade nos mostra que tinha um propósito para a morte dele. E o propósito dele, queridos, era a remissão de pecados, era perdão de pecados, era a consolidação de uma nova aliança. Ah, pastor, então quer dizer que se Jesus morreu, quer dizer que toda a humanidade já está livre do pecado, o pecado já foi aniquilado, todos estão perdoados, agora a gente pode levar a nossa vida como nós bem quisermos, porque Jesus já morreu. Jesus já morreu e já ressuscitou na cruz do Calvário, eu já tenho direito à vida. Não, queridos, volto a repetir João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho à morte, né? Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. Você precisa crer, queridos. Você precisa aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você precisa se apropriar dos benefícios da cruz. Você precisa se apropriar da morte de Jesus e ressurreição, como uma forma de você se aliançar com o Senhor e obter através da morte de Cristo a salvação para a sua vida e para a sua família. No drama do cenáculo dos discípulos, não eram apenas espectadores, mas participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou o vinho no cálice, como também o deu para que eles o bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos da sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. Glória a Deus. A ceia do Senhor, queridos, aponta para Jesus. Jesus estava fazendo referência à sua morte. Não apenas uma morte qualquer, mas uma morte que tinha um propósito. E o propósito, queridos, era mudar a história da minha e da sua vida. Todos nós estávamos condenados. Nós estávamos distantes do Senhor. Mas agora, queridos, nós temos uma nova aliança com o Senhor, através da morte de Cristo. Então você precisa se apropriar, queridos. O grande sacrifício Jesus já fez. O preço já foi pago. Jesus já morreu na cruz.
E se você continuar lendo o texto, né, se você continuar estudando a história, ao terceiro dia ele ressuscitou como cumprimento desse propósito. Jesus Cristo vive e vive eternamente no coração de todos aqueles que creem e o recebem como templos desse Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Você precisa se apropriar dos benefícios da cruz de Jesus para que a sua vida seja transformada. Amém? Jesus Cristo não morreu para que uma mágica acontecesse e algo instantaneamente fosse mudado, mas Jesus Cristo morreu, e está muito claro, para que todo aquele que crer que Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, que Ele é o Messias, esses alcançarão a vida eterna. Glória a Deus. A Santa Ceia, conforme instituída por Jesus, não foi uma declaração sentimental do tipo, não me esqueçam. Antes foi um drama com grande riqueza de significado espiritual. Não é apenas para lembrarmos, queridos, mas é para praticarmos. Amém? Não é apenas só para você lembrar, Jesus morreu, não, queridos, mas é para que você entenda o porquê Ele morreu, qual foi o propósito da sua morte. Amém, queridos? É um propósito de aliança e aliança eterna. Se você ainda não fez uma aliança com Cristo, queridos, faça a sua aliança hoje com Ele. Amém? Faça a sua aliança com Jesus. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua casa. Porque a casa que Jesus entra, queridos, é transformada. Aquele que aceita Jesus como Salvador é transformado, é liberto e tem os seus pecados perdoados. Amém? A morte de Cristo, queridos, é o que nos deu a chance de termos uma nova aliança com o nosso Deus. Glórias, glórias a Deus. Já quase encerrando, vamos relembrar. Primeira verdade, queridos, é a centralidade da sua morte. Segunda verdade é concernente ao propósito da sua morte. E a terceira verdade, queridos, é um desafio de que nós precisamos nos apropriar dos benefícios que a morte de Jesus trouxe para mim e para você. Amém? Eu quero encerrar dizendo algo aqui que também não são palavras minhas. Encerro com esse pequeno trecho desse texto. A morte e ressurreição de Cristo só tem valor em sua vida quando se apropria dela. Caso contrário, a ceia do Senhor se torna apenas um símbolo ritual, mensal na sua vida. Palavras de John Stott no livro A Bíblia Toda, o Ano Todo. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração, queridos, de maneira viva, de maneira eficaz, de maneira profunda. Deus tem um propósito na sua vida, aceite a Ele, queridos. Deus tem um propósito na tua casa, deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Espírito Santo agir. Jesus morreu em seu favor, aquilo que ninguém jamais faria, que amigo nenhum fará, que ninguém mais fará por você. Jesus já fez, o preço foi pago, queridos. Jesus já morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que você tivesse o direito à vida e vida eterna.